A paz, igreja. A paz. O pastor estava aqui orando e pediu uma palavra para deixar para a igreja. Você que muitas vezes está se sentindo para baixo, está se sentindo desanimada, está se sentindo um Zé Ninguém. O pastor foi fazer uma visita e a pessoa falou assim, ó: pastor, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. E Deus ainda tem feito isso por mim? Eu falei para ele assim: abre a palavra do Senhor e Deus vai mostrar para você por que Ele tem feito algo por você. E ele abriu a palavra. E quando ele abriu a palavra, saiu em Neemias capítulo 1, versículo 11, que dizia assim: Neemias ora a Deus pela situação que Jerusalém estava passando. Pela situação que Jerusalém estava passando. E a palavra também revela que a pessoa que estava orando era uma pessoa concursada, era uma pessoa que tinha teologia, era uma pessoa que tinha diploma, era uma pessoa reconhecida por todo mundo. Não. A palavra revela que era um copeiro do rei. Opa, peraí, como que é? Copeiro do rei, está no versículo 11. Que Neemias estava orando a Deus para ajudar um povo, mas ele não era ninguém diante dos olhos humanos. Ele não passava de um copeiro. Aí eu faço a pergunta para a igreja hoje: o que um copeiro pode fazer por você hoje? Fala para mim, carnalmente dizendo. Carnalmente dizendo, o que um copeiro pode fazer por você? O que o copeiro pode te oferecer? Nada. Teoricamente, nada. Só que esse copeiro, ele era diferente. A palavra revela no versículo 11 de Neemias capítulo 1 que esse copeiro era só copeiro do rei. Para as pessoas ele não era nada. Ele não tinha nada. Ele era um Zé Ninguém. Só que para Deus era só o copeiro do rei. Você pode não valer nada para ninguém. Você pode não ser ninguém. Mas se você for o copeiro do rei, você vai entender a mensagem de hoje para a tua vida. O pastor estava orando e saiu aqui em Cantares 4, versículo 3. O pastor vai ler o versículo primeiro, que diz assim: eis que é formosa, amiga minha, eis que é formosa aos teus olhos, são como das pombas entre as tuas tranças e o teu cabelo, e como o rebanho de cabras que pastam no monte Gileade. O que Deus está dizendo? Que Ele te ama tanto, que você pode ser um Zé Ninguém para as pessoas, para a sociedade. Mas olha aqui que Ele falou: eis que és formosa minha. Aonde ninguém vê nada em você, Deus vê um valor muito grande. Aonde as pessoas não vê, Deus vê. Deus está falando: eis formosa minha, minha amiga. Eis que é formosa. Sabe o que Deus está dizendo? Que não precisa ninguém te dar crédito. Ele olhando para você e achando graça, você já tem tudo. Olha o versículo 3, o que diz Deus. Olha o que Deus diz. Cantares capítulo 4, versículo 3. Os teus lábios são como os fios de escalarte, e o teu falar é agradável, e a tua fronte é a qual um pedaço de romã entre as suas tranças. Sabe o que Deus está dizendo? Que muitas vezes você tem passado situações que não têm sido agradáveis na sua vida. Mas Deus está dizendo que tudo, quando nós entendemos o amor de Deus, Cantares representa amor de Deus. Quando nós entendemos o amor de Deus na nossa vida, a gente também vamos entender algo. O falar é agradável de Deus. Traduzindo, tudo que Deus permitir na sua vida, diante dos seus olhos hoje, pode não ser agradável.
diante da situação que você está passando, pode não ser agradável. Mas olha o que Deus nos ensina. Será que tudo que acontecesse na nossa vida fosse agradável à nossa vontade, aos nossos olhos? Será que hoje eu e você estaria na presença dele? Porque o agradável de Deus para a nossa vida não é o agradável que eu e você gostaria. O agradável de Deus na nossa vida não é a nossa vontade. O agradável de Deus na nossa vida é o que Ele quer para a nossa vida. E muitas vezes o agradável de Deus para a nossa vida, sabe aquela lágrima que saiu dos teus olhos? Deus permitiu sair para você se aproximar dele. Sabe algo que aconteceu na tua vida que não foi muito agradável? Deus permitiu, porque era agradável aos olhos dele, porque ele sabia que ia aproximar dele. Tem um ditado popular que diz assim: o que não vem pelo amor, vem pela dor. O que não reconheceu o amor de Deus, infelizmente, pode chegar à presença de Deus, não porque ela quis ou porque ele quis, mas sim porque Deus permitiu algo acontecer. Uma história muito conhecida é a de Jó. Enquanto Jó não entendia o amor de Deus, ele questionava, porque ele não estava aceitando o que estava acontecendo. E aí eu faço essa pergunta para a igreja: e diante dos olhos de Deus, era agradável o que estava acontecendo na vida de Jó? Eu respondo para a igreja: sim. Porque se a gente começar do começo da história de Jó até o final, Jó no começo não entendeu nada, mas lá na frente ele entendeu que tudo aquilo Deus estava fazendo para Jó parar de falar e viver. Então, diante dos olhos de Deus, era agradável. Só que diante dos olhos de Jó, porque não era o que ele queria, não era agradável. Igreja, a palavra de Cantares nos ensina que se nós entender o amor de Deus para com a nossa vida, tudo que vem de Deus é agradável. Entenda o amor de Deus para a tua vida. Porque você pode não valer nada para ninguém. Você não pode ter nada para oferecer para ninguém. Você pode ser um Zé Ninguém, como esse rapaz nessa visita falou. Mas não esquece, igreja, que se você for o copeiro do rei, você tem tudo e nem sabe. Seja um Zé Ninguém para as pessoas, mas seja sempre um copeiro do rei. E você vai ver o valor que você tem diante de Deus. E aí você vai entender esse primeiro versículo do capítulo 4 em Cantares. És formosa, minha amiga. Quer dizer, tem intimidade comigo. Amiga, na palavra do Senhor, é uma pessoa íntima. És formosa aos teus olhos. Traduzindo, diante dos olhos das pessoas você pode passar despercebido, pode não ser formoso, mas diante dos olhos de Deus, quando fala de formosura, é uma pessoa que tem agradado a Deus. É uma pessoa que tem chamado a atenção de Deus. É uma pessoa que tem recebido a graça de Deus. Igreja, que essa mensagem venha nos fazer reconhecer que maior não é a nossa vontade. Maior seja o amor de Deus pela tua vida. Que aí você vai ver. Eis que és formosa, minha amiga, que maior vale a intimidade que você tem para com Deus do que tudo que o mundo pode te oferecer. Nunca esqueça, igreja, que enquanto você estiver se perguntando para Deus, por que isso, Senhor? Por que aquilo? Até quando vou passar por isso? Até quando? Eu nunca vou entender que tudo que Deus tem para a nossa vida é agradável, até no momento da dor, até no momento das dificuldades, até no momento que as coisas não é tão favorável. Mas diante dos olhos de Deus é agradável. Basta nós aceitar, receber a vontade de Deus, receber o amor de Deus para a nossa vida, que lá na frente aí a gente vai entender por que Deus permitiu nós passar por certas situações. É para reconhecer que maior é o amor de Deus, maior é o projeto de Deus na tua vida, maior não é os teus sonhos, o teu querer, o teu realizar, mas maior é os sonhos, o querer e o realizar de Deus para a tua vida. E que o amor de Deus venha estar sempre presente na tua vida. Seja o copeiro do rei. Possa você não valer nada para ninguém. Possa ninguém te dar crédito.
Mas enquanto você for o copeiro do rei, traduzindo, uma pessoa íntima de Deus, Deus sempre vai mostrar para você e sempre vai se manifestar para você, mostrando para você que nunca você esteve sozinho e nunca estará sozinho, porque a bondade e o amor de Cristo estará no teu coração. Ontem eu fui fazer uma visita para uma jovem, essa jovem que vocês viram a foto no grupo aí, e Deus pediu para ela que ela nunca viesse deixar a bondade do coração. Por quê? Porque muitas vezes aquela doença só chegou porque ela alimentou algo no coração. Muitas vezes a mágoa, a ira, o ódio, isso foi destruindo ela. Isso foi dando força para o adversário. E aí o adversário foi ganhando força, e quanto mais o adversário ganha força, mais ele vai ter força para nos destruir. E ontem eu tive a oportunidade e falei para ela assim: nunca, eu não sei o que aconteceu no seu passado, no seu presente, mas eu tenho certeza de algo. Algo que você alimentou no seu coração te trouxe o sofrimento de hoje. Arranca tudo que te fizeram lá atrás, que te fizeram nos dias de hoje. Arranca tudo do seu coração. Porque se Deus está pedindo para você bondade no seu coração, é para você não se alimentar de nada que está te atrapalhando a ser feliz de verdade. Deus está te dizendo que a tua cura, a tua libertação e a tua salvação depende do que você tem plantado no teu coração. E sabe o que me chama a atenção na história de Neemias? É que ele é, além de copeiro do rei, ele não tinha nada a ver com o que aquele povo estava passando. Mas ele tinha bondade no coração. E ele foi buscar Deus em oração, para que Deus entrasse com providência e mudasse a história daquele povo. Igreja, eu vou deixar também essa mensagem dessa visita que me chamou muita atenção. Eu não sei o que fizeram para você, eu não sei o que falaram, eu não sei qual foi o levante que muitas vezes deixou a ira falar mais alto, a mágoa falar mais alto, o ódio falar mais alto. Eu vou deixar a mensagem que Deus falou com essa jovem: que a bondade sempre vem estar no teu coração. Não deixa o mal enraizar no teu coração, porque se o mal enraizar no teu coração, você não vai reconhecer o amor de Deus, que está em Cantares 4. Cantares capítulo 4. E aí você não vai entender que até no seu sofrimento Deus visa o bem. Que Deus te abençoe e tenha uma tarde abençoada, um almoço abençoado e um dia abençoado, um mês abençoado e esse resto de ano mais do que abençoado, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho e aonde Deus te levar. Que Deus te abençoe desde agora e para todo sempre. Amém.